Livro dos Juízes, capítulo de número 7. E deixe aberta aí a sua Bíblia. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos conduzir, como a tua palavra diz. Bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Versículo 19 em diante. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas suas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabet. Senhor, abençoe a sua palavra em nossas vidas e glorifique o teu nome, ó Pai, sobre cada um de nós. Que Deus possa realmente, como estamos te pedindo, nos conduzir em triunfo. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é uma narrativa bem conhecida das Sagradas Escrituras. E que temos que compreender que Deus pode nos usar, não importando o número que somos. Não importando, volto a dizer, o número que somos. Se obedecemos a Deus, se fazemos a sua vontade, é certo de que teremos a vitória vinda da parte do Senhor. A história de Gideão, dos 300 de Gideão, a história do combate de Gideão contra os midianitas, é a história de uma guerra na época da colheita. Nós estamos para experimentar uma colheita. Nós estamos para viver. Quando digo nós, não estou dizendo apenas nós, mas estou dizendo nós, a Igreja de Cristo. Eu creio que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, haverá um grande avivamento na igreja em toda a terra. E que nós experimentaremos a maior colheita de almas que já se viu na história da Igreja de Cristo. Pois assim é justo, assim é necessário que ocorra, que vidas e mais vidas sejam salvas, que sejam, como diz a palavra, arrebatadas do fogo. Vidas que já estão se encaminhando para cair de um abismo, num lago de fogo e enxofre. Estas vidas serão resgatadas como arrebatadas do fogo, tiradas do meio de um incêndio, vidas assim salvas
E eu creio de todo o meu coração que o Senhor operará em nossos dias essa maravilha. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor há de libertar, o Senhor há de transformar, e pelo Espírito do Senhor há de convencer a todo homem do pecado, do juízo e da justiça. Pois é o Espírito Santo quem faz essa obra, mas somos nós que devemos levar o Evangelho do Reino de Deus em todo o mundo, pregando-o, como a Bíblia diz, para juízo. Para juízo. Devemos pregar, mas devemos ser movidos não por um sentimento de desejo de juízo, mas um sentimento de desejo de justiça. E essa justiça não está no castigo, esta justiça está na redenção. Pois é justo que Cristo colha todos os louros de sua vitória, que Cristo colha a alegria que lhe está proposta. E a alegria que está proposta a Cristo é a salvação de multidões. Deus há de nos dar e veremos e participaremos de tal ato, mas temos que ter consciência de que o Senhor age, seja com muitos, seja com poucos. O avivamento, no estilo de Gideão, é um avivamento que antes de prevalecer, antes de crescer, diminui. E ninguém gosta de passar por esse tipo de experiência. Da experiência diante de um desafio enorme, como era o desafio dos midianitas, que volto a dizer, era a guerra da colheita. Era o momento da colheita. Você acha mesmo que as trevas ficarão paradas diante da maior, da mais estupenda colheita que nós teremos de todos os tempos? As trevas hão de mover-se, mas o Senhor é conosco, então não devemos temer as trevas. Não devemos temer o número das trevas. Não devemos temer a movimentação dos exércitos das trevas. Não devemos temer a multidão dos midianitas. Como falamos de manhã, por vezes, a maior arma está no medo que temos do adversário. E nós devemos temer ao Senhor. Temei, Jesus disse, temei ao Senhor. E temer ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, está em fazer a vontade do Senhor. Que nós devemos fazer a vontade do Senhor. Tudo na vida de Gideão começa com a visitação. Nós também podemos experimentar a nossa visitação. Sermos visitados pela presença do Senhor. Deus nos enviará, inclusive, anjos. Pois a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos receberão, até sem saber, a visitação de anjos. Eles acolherão a anjos. Deus pode e Deus faz. Em minha vida tive algumas experiências com anjos. Não costumo falar delas, porque não gosto de mistificar esta situação. Mas anjos são reais. Como disse Billy Graham, são os agentes secretos de Deus. Os anjos estão para cooperar conosco, para nos ajudar. Lembro-me de uma certa situação em que eu estava sentado e ao meu lado sentou-se um homem
e começou a falar comigo, e este homem era simplesmente um anjo, que me disse da necessidade de um outro ministro de Deus. Veio ele com esta mensagem para mim, para que eu não apenas intercedesse, mas pudesse ajudar aquele outro servo do Senhor, para o qual eu fui enviado. Assim dei ouvidos a Deus, mas fui, naquele momento, visitado por um anjo, que me deu detalhes sobre a luta de outro homem de Deus, e que nós somos chamados a sermos cooperadores uns dos outros. E mais do que isto, sabedores de que Ele, o Senhor, é cooperador conosco. Pois a Bíblia diz, tendo eles partido, pregaram em toda parte, e o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais, mas também diz, cooperando com eles o Senhor. Temos um cooperador muito eficaz. Temos um cooperador que faz toda a diferença. Gideão estava, como a Bíblia diz, malhando o trigo no lagar. No lugar onde normalmente não é destinado ao trigo. No lugar que era destinado talvez ou ao vinho ou ao azeite, ou uva ou azeitona. Esse é o lugar do lagar. Existe o lagar do vinho, existe o lagar do azeite. Mas Gideão estava, naquele momento, por causa dos midianitas, fazendo a coisa certa, mas não no lugar propício, não no lugar correto, obrigado pela situação a fazer isto, para de alguma maneira guardar a colheita, para que de alguma maneira ter o seu trigo. Nós vivemos dias em que os midianitas, que eu chamarei o poder das trevas, estão querendo tomar lugar, estão querendo arrebatar a colheita. E volto a dizer, colheita para nós são almas. Colheita para nós são vidas. Nunca antes houve um mover tão grande das trevas como em nossos dias. Um mover tanto na parte cultural, na parte espiritual ou religiosa, na parte social. Nós vemos como estas coisas estão na nossa sociedade. Há uma guerra na nossa sociedade, em todo o mundo. Uma guerra contra a fé, uma guerra contra os valores, uma guerra para roubar de nós a colheita. Mas o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Gideão, então, ouve aquela palavra, e a palavra que deu início a tudo: o Senhor é contigo, homem valente. Interessante, a resposta de Gideão: ah, se o Senhor fosse conosco. A palavra foi: o Senhor é contigo. E veja a cabeça daquele homem que já demonstrava o líder que ele era. Ele não simplesmente arvorou e disse: ah, se Deus é comigo. Mas ele disse: se o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Pediu ele provas. Pediu ele provas ao Senhor de tudo. Deus executou cada uma das provas. Muitas vezes nós pensamos: ah,
meu Deus, eu não tenho fé suficiente, ou meu Deus, ai de mim, porque tenho minhas dúvidas. Deixe-me dizer uma coisa a você: nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas inseguranças, a debilidade da nossa fé não são em nada obstáculo para que a vontade soberana de Deus se cumpra. Não depende de nós. Depende exclusivamente dele. Nós temos que compreender que nós somos o quê? Somos o que somos. Somos pó. E pó é frágil. E a Bíblia diz, e Jesus bem sabia o que era a natureza humana. E Ana diz, e conhecia a todos. Jesus te conhece, Jesus me conhece. Jesus sabe nossos pontos fortes. Não pense que você só tem pontos fracos, você tem pontos fortes, mas Jesus também conhece os teus pontos fracos. E os nossos pontos fracos não são obstáculos para Deus, uma vez que há uma promessa bíblica que da fraqueza podemos suscitar força, porque a graça do Senhor, o poder do Senhor, Ele se manifesta no meio da nossa fraqueza, pela nossa dependência dEle. E é até importante, como foi dito a Gideão, para que este povo não diga que o seu braço o libertou. Mas sim que reconheça que foi o Senhor que agiu. Por vezes Deus nos leva a uma situação tão difícil, tão impossível, que é para que nenhum de nós tenha a dúvida de que quem agiu foi o Senhor. Não foi uma coincidência, não foi alguém que veio em nosso socorro, não foi uma nação ou outra nação que veio em socorro de Israel, foi Deus que veio em socorro de Israel, foi o Senhor que lhes deu a vitória. Não havia outra forma de terem total certeza de que Deus operou aquele milagre, operou aquela maravilha. É como o Senhor conduzindo o povo e chegando junto ao Mar Vermelho. Não havia saída, e Deus faz uma saída. E faz o povo passar por aquela situação. Sabe, muitas vezes Deus não vai remover o obstáculo na nossa frente. Ele vai abrir um caminho no meio do obstáculo. Ele vai abrir um caminho para nós. Muitos de nós estamos querendo que o obstáculo desapareça, mas Deus abrirá um caminho. Um caminho para cada um de nós, para que nós passemos, para que nós vençamos. Como disse, Gideão pediu provas a Deus. Pediu a primeira, pediu a segunda, mas a terceira, Deus é que percebeu que Gideão necessitava, porque Deus disse a Gideão uma coisa. Deus disse, se você ainda tem dúvida, ainda tem dúvida depois de duas provas, uma mais difícil que a outra, se você ainda tem dúvida, vai ao acampamento dos midianitas. Vai a esse acampamento, e chegando lá, Gideão vai com mais uma pessoa. E eu imagino isso, se você vai ao acampamento dos inimigos, quanto mais gente você leva com você, mais perigoso se torna. Porque não adianta, nem mesmo que ele fosse com os 300 homens dele, andando ali naquele acampamento,
Ele teve que se esgueirar no acampamento, ele teve que se camuflar naquele acampamento, ele teve que não ser percebido naquele acampamento. E para não ser percebido, quanto menos, melhor. Mas ele leva alguém com ele. Ele leva alguém com ele. E ali, os dois ouvem outros dois homens falando. O sonho de um, que viu um pão de cevada rolando a colina e dando contra a tenda do comandante e deixando a tenda do comandante de ponta a cabeça, ou seja, deixando de cabeça para baixo a tenda do comandante. E o outro interpreta e diz, não é isto outra coisa senão Gideão. Porque o Senhor de Israel, nos entregou na mão de Gideão. É interessante que Gideão tinha dúvida e os seus inimigos tinham certeza da sua vitória. Meus amados irmãos, se você pudesse escutar o inferno falando a teu respeito, se você pudesse escutar o que eles estão tendo, deixe-me dizer isso de uma outra forma, você está causando nos demônios pesadelos. Você está causando nos demônios pesadelos. Foi isso que aconteceu. Eles tiveram um sonho, sim, aquele homem teve um sonho, mas o sonho desse homem foi um sonho perturbador. E sonho perturbador é pesadelo. Nós causamos pesadelos no inferno. Tenha consciência disto. O inferno não tem dúvidas de que você vai vencer. A dúvida sobre a vitória, infelizmente, reside em nós. Não reside no inferno. O inferno sabe que está vencido. O inferno sabe que está derrotado. A palavra do Senhor diz, você crê, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Não apenas creem, mas tremem. E, como disse Spurgeon, que incredulidade é algo estranho, porque é algo que nem os demônios se atrevem a não ter. Isso é coisa de homem. Homem é que manifesta incredulidade. Os demônios sabem de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, volto a dizer, eles também sabem quem será contra nós. O que eles procuram é pelo engano, pela mentira, convencer de que nós não venceremos. Mas a promessa de Deus é que nós venceremos. A promessa de Deus é que Ele estará conosco. E Jesus disse que Ele estará conosco, não na ocasião difícil, mas Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer, eu estarei sempre com vocês. Em outra palavra, Jesus disse, eu não vos deixarei. Em outro texto diz, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, o Espírito Santo que diz, e Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós temos alguém que nos ensina, e como eu já disse aqui, e agora repito, a palavra ensino significa
arremessar em direção a um alvo específico, o Espírito Santo nos arremessa, o Espírito Santo nos impulsiona rumo ao alvo específico. E se são as palavras de Jesus, o Espírito Santo nos arremessa ao cumprimento dessas palavras em nossas vidas. Gideão ouve. E muitos de nós, eu creio que deveríamos ouvir a conversa dos adversários, para saber que eles nos temem muito mais do que nós imaginamos. Que eles sabem que já estão vencidos, que já estão derrotados. Foi então que Gideão, tomando aqueles milhares, Deus foi diminuindo, até chegar estes 300. E os 300 ainda foram divididos em 3 grupos de 100. Mas a palavra de Deus nos diz, não apenas o que eles fizeram, mas nos diz que após terem feito o que eles fizeram, diz, cada um permaneceu firme. Permaneça firme. Firme. Nós precisamos aprender a ficarmos firmes. Como, em outra ocasião, ao povo de Judá, Deus disse, ficai, pois, firmes, pois hoje a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Nós temos que compreender isto. Nós temos que entender. E entender essa postura que Gideão dá, orienta aos 300 que com ele estavam e distribui em 3 grupos e diz, olhai para mim. E como eu fizer, assim fazei vós também. É necessário que nos tornemos, como Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, torna-te pessoalmente padrão. É necessário que possamos ter a mesma autoridade do apóstolo Paulo. E eu oro pela liderança da igreja, não apenas por minha vida, mas eu oro pela liderança da igreja, por homens e mulheres que Deus tem levantado para exercer autoridade. Eu oro para que eles se tornem padrão, e eles hão de se tornar padrão se forem, de fato, imitadores de Jesus Cristo, ao ponto de terem a autoridade, como do apóstolo Paulo, de dizer, sejam meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo, ou em algumas versões, naquilo que eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores. Olhai para mim. Gideão estava com uma palavra interessante, pois aqueles homens que ali estavam com Gideão, estavam naquele lugar alto, cercando o acampamento dos midianitas. E, obviamente, eles estavam olhando para o seu desafio. O desafio era o exército inimigo. E então, Gideão diz, mudem o seu olhar. Não fiquem olhando para o seu inimigo. Olhem para mim. E apenas façam o que eu fizer. Tudo o que aqui eles fizeram, primeiramente, Gideão o fez. Sabe, hoje há muita liderança que está querendo que os seus liderados façam
o que eles não fizeram. Nós, se queremos ser de fato exemplo, padrão, nós temos que, dando o exemplo, fazer primeiro. Paulo diz que orava mais em línguas do que qualquer um deles. Paulo também diz, são eles apóstolos, eu sou muito mais. E começa então a dizer, nisto, mais, naquilo, mais. E assim por diante. Paulo diz, em perigos, em humilhações, ele diz perigos em viagem, em perigos no mar. Paulo começa a falar todas as realidades. Ele disse, e eu muito mais. Nós temos que voltar a ter uma liderança que faça mais. Uma liderança, se a igreja tem que orar, essa liderança ora muito mais. Sabe, uma das coisas impressionantes quando você estuda a vida dos grandes heróis da fé, os homens de Deus, como eles oravam, a maior parte deles, orava de uma forma intensa. Há, no Museu da Reforma, uma tábua de 2 polegadas de espessura, que foi simplesmente rompida por um soco de Lutero. Que gentileza! E você ainda acha que alguns pregam violento. Lutero, pregando, rompeu. Diz a história que John Knox, o grande reformador escocês, fundador da igreja presbiteriana, diz que John Knox, certa vez, demoliu literalmente um púlpito, pregando. Gente, o pessoal acha pentecostal agitado. Esses presbiterianos no início eram fogo puro. Era um terremoto em forma de gente. É o que nós temos que ser. Um terremoto em forma de gente. Nós temos que ser um abalo sísmico ao inferno. É isso que nós precisamos ser. Torna-te pessoalmente padrão. Eles jejuam, eu jejuo mais. Eles oram, eu oro muito mais. Disse o reverendo Omar Cabreira, em vida espiritual não há segredos. Em vida espiritual só há um caminho. Qualquer outro caminho, qualquer outra busca de um atalho em vida espiritual não é atalho, é desvio. O segredo é que não há segredos. Se você ora, então ore mais. Se você jejua, então jejue mais. Se você estuda a palavra, então estude mais. Consagre-se mais, entregue-se mais, trabalhe mais, porque este, de fato, é o caminho numa vida espiritual vitoriosa. O reverendo Omar Cabreira, que buscava intensamente um avivamento para a sua nação, começou a orar e a jejuar. Ele era um homem que já estava naqueles dias em uma situação que muitos chamariam de uma situação confortável. Ele poderia estar apenas guardando a sua colheita no lagar, mas era necessário que algo fosse feito. E ele começou a orar. E de orar, ele começou a jejuar. E depois de jejuar 40 dias, os principados daquela cidade aonde ele estava se apresentaram diante dele. Ele tinha autoridade sobre os principados. Não por quem ele era, mas pelo nome daquele
a quem ele servia, que é o Senhor Jesus Cristo. E realmente, aquela casta foi removida. Foi removida por meio de jejum e de oração, de total consagração. E milhares de vidas foram salvas. Centenas de igrejas, a partir do trabalho do reverendo Omar Cabreira, foram abertas na Argentina. Meus irmãos, o Deus que agiu naquele país e continua agindo, é o mesmo Deus que age na nossa nação e continuará agindo. O Senhor Jesus há de nos dar a vitória. E então, ali, Gideão distribui aqueles homens. Distribui um vaso, dentro desse vaso uma tocha, e cada um deles levando uma trombeta, que nós conhecemos como um shofar, possivelmente o chifre de um carneiro. Cada um deles estava munido disto. E chegando ao redor do acampamento dos filisteus, eles quebram o vaso. O propósito do vaso era carregar oculta uma chama. O vaso tinha que ter a forma exata para não sufocar a chama, para não sufocar o fogo que estava dentro do vaso. Mas a grande utilidade do vaso, além de carregar a chama, era ser quebrado. E no momento em que o vaso foi quebrado, a chama foi revelada. Se há necessidade nos nossos dias que a chama seja revelada, nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar o vaso. Quebrantamento produz revelação da chama que Deus tem guardado dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos quebrar o vaso. E nós dizemos tanto, eu sou o vaso. E na realidade, o texto bíblico, eu sou o barro. E ele é o oleiro. Mas a Bíblia diz que Deus tem guardado em nossas vidas e nos compara a vasos. E quando este vaso é rompido, quando este vaso é quebrado, o que está no interior do vaso é revelado. E nós precisamos de quebrantamento para que haja a vitória contra os midianitas. Mas não somente isto, precisamos do toque da trombeta. O toque da trombeta, ele é invocador e orientador. Nós temos que dar o toque certo da trombeta. Ele é invocador, ele invoca tanto a presença de Deus, como invoca o povo. Há um toque certo, um toque de batalha, um toque de guerra. Sabe, quando a trombeta era tocada, veja, inicialmente Gideão toca, ele mesmo toca uma trombeta, e o povo todo concorre, porque a trombeta foi tocada. Era a trombeta que chamava os homens, que chamava e invocava para a guerra. E Gideão diz, aquele que for tímido, aquele que tem medo, volte. E diminuiu tremendamente. E Deus diz a Gideão, ainda é muita gente. Foi quando Deus fez, através de Gideão, aquele teste de quem levaria a água à sua boca
e foram separados os 300. Mas ali, quando eles tocam a trombeta, se uma trombeta foi capaz de convocar todas aquelas pessoas, imagine o que 301 trombetas seriam capazes de fazer. Dizem os historiadores, baseados no segmento do texto, que são os filhos de Efraim que chegam ao campo e encontram a batalha já decidida, e os inimigos, os midianitas, em fuga. Isso leva a crer que eles ouviram o toque da trombeta. Eles escutaram o toque da trombeta. E muitas pessoas que estavam escondidas, que estavam em seus esconderijos, em suas cavernas, saíram daquele lugar. Por quê? Porque a trombeta estava sendo tocada. É hora de tocarmos de novo a trombeta. Mas o interessante é que Gideão e os seus 300 deixam para os outros o despojo da batalha. Eles tinham obedecido a Deus e o Senhor tinha batalhado e fez o quê? Confusão no arraial dos midianitas, ao ponto de espada de um se voltar contra a espada de outro. E os midianitas mesmo lutaram um contra os outros. Houve uma desordem. E quando você toca a trombeta, quando um grupo como o de Gideão grita, e grita a palavra espada pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. O Senhor está, mas aonde estão os Gideões? Os homens que poderemos dizer espada por Gideão. Volto a abrir um parêntese e dizer, a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Nós não podemos querer fazer guerra contra sangue, contra carne. A nossa luta, a nossa guerra é guerra espiritual. Mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus que possam ser esses Gideões, que possamos dizer espada pelo Senhor e por Gideão. Homens que possamos confiar, pessoas que possamos confiar no nível que esses 300 confiavam em Gideão. Uma das coisas que me chama a atenção de Gideão é a forma como ele age. Gideão não queria se impor como maior. Quando ele tem a vitória e os de Efraim chegam dizendo, por que você não nos chamou para a luta? Gideão diz, o que eu fiz que seja maior do que o que vocês fizeram? Gideão simplesmente disse que ele era menor do que eles. E, ao meu ver, não era. Gideão não tinha problema de considerar os outros superiores a ele mesmo. Esse é o espírito de líder que Deus está esperando em nossos dias. Um líder que não tem problema de dizer, vocês são superiores a nós, permita-nos. Gideão podia simplesmente ir embora. Ele podia dar as costas e ir, eu vou. Aquele que não temeu, o que eles temeram, aquele que venceu, o que eles não venceriam, este homem se submete a eles, esse homem diz a eles, só espera deles uma coisa,
que é o que nós devemos buscar na igreja de Cristo? Concordância. Permita-nos ir atrás do que os fugiram. Vão, façam, tomem posse do despojo da batalha, da guerra. Permita-nos ir atrás dos que fugiram. E eles permitem. Gideão consegue. Nós precisamos entender esse relacionamento que devemos ter. Não é porque Deus nos deu uma palavra que nós temos que nos impor aos outros como se fôssemos superiores aos outros. Temos que ter um espírito de humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos ter essa mansidão, precisamos ter essa humildade que nos conduzirá a termos conquistas inimagináveis, a vencermos. Antes, a batalha foi por um sobrenatural de um agir de Deus, mas depois, cada um teve a sua vitória, e nenhum deles, nem Gideão, nem nenhum deles foi vencido. Eram homens capazes, depois, de poder derrubar uma cidade inteira, aqueles 300. Eram homens capazes de ter a vitória, de capturar o adversário e de conceder ao seu povo a vitória. E nós precisamos nos levantar como o Gideão e os seus 300. Nós somos poucos. Nós não precisamos de um grande número. Tudo o que necessitamos é do nosso grande Deus. Isso é que nós necessitamos. Nós faremos tudo o que Deus quer que venhamos a fazer, porque a vontade de Deus se cumpre. Se nós nos submetermos à vontade do Senhor. Entenda-me bem, eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero que nós nos multipliquemos. Eu quero que esse lugar se torne extremamente pequeno. Eu quero que nós alcancemos centenas, se não milhares de pessoas, mas não para fazermos um nome, e sim para trazermos a vitória contra os midianitas, sabedores de quem fará esta obra será o nosso Deus. E que nós simplesmente venceremos porque obedeceremos à orientação de Deus. Muita gente imagina, e imagina com razão, que é necessário um grande número para fazer uma grande obra. Eu volto a dizer, tudo o que você precisa é deste grande Deus ao qual servimos, que só Ele é Deus. Se cremos que Deus é Deus, vamos permitir Deus ser Deus em nossas vidas. Porque às vezes estamos mais confiando no número ou na força do braço do que no Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, é o que a palavra diz. É pelo Espírito do Senhor. Neste Deus nós faremos maravilhas. O povo que conhece ao seu Deus, este fará maravilhas. É o que eu creio que está destinado a todos nós. Nos dias que nós vivemos, há um grande perigo até na valorização
dos números. É importante termos metas, é importante termos estratégias. Veja, Gideão tinha uma estratégia vinda de Deus para a sua vitória. É importante, como a Bíblia diz, sentarmos primeiro e planejarmos antes de edificarmos. Tudo isso é importante, mas tenhamos ciência de algo. Que nós não podemos confiar mais na estratégia do que em Deus. É a bênção de Deus que nos dará a vitória. Não a nossa estratégia. Tenho ouvido e entendo, e que entenda bem, eu não estou criticando método A, método B, método C, seja o que for. Nós também temos que ter. Como disse, nossos métodos, nossa estratégia, nós também temos que ter nossa organização, nossas metas a serem alcançadas. Isso é importante. Mas sabe, eu creio que chegou a hora de nos virarmos para Deus e buscarmos ao Senhor. Porque existe um caminho de vitória que não é o caminho do número, é o caminho da dependência do Senhor. Então, consagremo-nos ao Senhor. Consagremo-nos ao Senhor. É impressionante como em nossos dias os números, eu volto a falar de números, se tornam importantes. Quantos membros você tem, quantos seguidores, hoje a palavra é seguidor. Quantos seguidores você tem, pelo amor de Deus. Nós não fomos chamados a fazer seguidores, nós fomos chamados a fazer um outro tipo de seguidor, discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. O que nos move a levar essas pessoas é o momento da grande colheita. Se estiverem me seguindo e não seguindo a Jesus, eles não chegarão aonde só Jesus pode levá-los. Só Jesus pode levar, porque só Ele é a porta, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E nós temos que fazer discípulos, como a Bíblia diz, fazer discípulos de todas as nações. Juan Carlos Ortiz, que escreveu o livro, o best-seller, O Discípulo, diz uma expressão interessante. Ele disse, um dos maiores equívocos que há é quando pensamos que os discípulos são nossos. Nós fomos chamados a sermos testemunhas de Cristo. E se somos testemunhas de Cristo, nós fomos chamados a fazermos discípulos para Cristo. Não para nós. Eu não estou dizendo que você não pode discipular, não pode ensinar, não pode educar a uma vida, que você não possa e não deva exercer até uma forma de paternidade sobre aquela pessoa, que você tenha o cuidado, como Paulo diz, filho meu que gerei entre minhas cadeias. Falando de Onésimo para Filemão. Eu não digo que isso não seja uma verdade, mas eu digo o seguinte, eu não quero que os homens me sigam, eu quero que os homens sigam a Jesus, porque nem eu, nem você temos capacidade alguma de salvar uma vida sequer. Só Cristo tem esse poder. E sabe, nós temos que voltar
ao Evangelho em toda a sua pureza, em toda a sua simplicidade. Nós temos que voltar à pregação paulina que diz: e eu resolvi pregar a Cristo, e somente a Cristo, e este crucificado. Se pregamos Jesus, pregamos tudo. Tudo. Nada precisa ser acrescentado além de Jesus. E nós temos que pregar este evangelho que de fato salva. Jesus tem que voltar a ser falado, pregado, testemunhado e, acima de tudo, vivido. Porque Paulo diz: já não sou eu, mas quem vive. É Cristo quem vive em mim. Nós precisamos nos levantar como a geração que eu chamarei a geração de Gideão, porque os midianitas estão aí, a guerra da colheita está aí, vidas estão prontas a serem salvas. Mas o mundo está pervertido, o mundo está perdido. Antes de Gideão ser levantado, os midianitas tinham tido vitórias consecutivas contra o povo de Israel, espoliando e espoliando e espoliando tudo que Israel tinha. Mas Gideão começa, e a primeira atitude de Gideão foi derrubar o altar de Baal. Meus irmãos, a nossa guerra se decide quando nós derrubamos o altar de Baal. Nós temos que fazer guerra espiritual, sim. Guerra contra as trevas. Temos que levantar bem alto a luz. Temos que vencer esses principados e essas potestades que dominam vidas e dominam cidades e dominam nações. Nós podemos e nós iremos vencer, não por nós mesmos, mas através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Jesus há de chegar em um lugar e os gadarenos hão de se manifestar, e as legiões hão de sair, e os demônios hão de fugir, e aquele que antes era perturbado voltará a ser são. Deixemos Cristo se manifestar. É o que nós precisamos, porque é Ele quem liberta. Não sou eu, não é você. Tiremos os holofotes de nós mesmos. Coloquemos a luz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não está sendo mais falado como eu ouvia Jesus ser falado. Sabe, às vezes nem o nome Jesus é citado em um momento dentro da igreja. Nós não podemos aceitar isso. E aqui não estou levantando, volto a dizer, acusação contra qualquer pessoa que seja, porque você tem que entender o seguinte: nós somos a igreja. Nós falamos que nós somos a igreja. Se há erros na igreja, esse erro também está conosco. E nós precisamos trazer vitória à igreja, para que a vitória seja dada a todos. A vitória que Gideão obteve foi, volto a dizer, para os filhos de Efraim, foi despojo para eles. E eles não tiveram a vitória. Não foram eles que tiveram aquela vitória, mas foram eles que colheram o despojo da vitória. Você e eu podemos vencer aos exércitos dos midianitas e outros colherão, mas nós não vamos parar a nossa batalha. Nós vamos perseguir até vencer o último dos nossos inimigos. Espada pelo Senhor e por Gideão. Meus irmãos, eu quero convidá-los a lutar comigo. Gideão convidou aquele povo a lutar com ele. Gideão convidou e separou aqueles 300 a estarem com ele. Eu oro a Deus
E eu estou pedindo a Deus. Acho que não é um pedido difícil. Nós temos o grupo dos homens que se chama 300. Eu estou pedindo a Deus simplesmente 300 homens. Mulheres virão também, não adianta ter só 300 homens. Mas eu estou pedindo a Deus que Deus nos dê 300 homens nessa igreja. Eu só preciso de me dá 300. Fora mulheres e crianças. Mas nos dê 300 homens. Homens dispostos. Homens de oração. Homens de luta. Homens prontos a gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Homens que toquem a trombeta, homens que quebrem o vaso, homens que levantem na mão esquerda a tocha e na mão direita a trombeta. Homens que digam, como aqueles disseram, espada pelo Senhor e por Gideão. Homens comprometidos com Deus e homens comprometidos com homens. Gente comprometida. E é interessante que diz, espada pelo Senhor, espada por Gideão. E onde estava a espada? Se na mão esquerda estava a tocha, e na mão direita estava a trombeta, cadê a espada? Estava na boca. Nós temos que aprender a ter espada na boca, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Essa é uma espada que você não vai manejar com a mão, essa é uma espada que você vai manejar com a boca, e essa espada é poderosa, porque, como eu já disse aqui uma vez, Deus nos deu simplesmente a espada dele. A espada do Senhor. Uma coisa é a espada pelo Senhor. Mas outra coisa é quando Deus nos dá a espada dele. Era como foi com Moisés. Moisés tinha o cajado dele, mas depois diz que Moisés levava na mão o cajado de Deus. O cajado de Deus. E nós sabemos as maravilhas que o cajado de Deus fez. Se o cajado de Deus foi suficiente para vencer o Egito e Faraó, imagine a espada de Deus. O que faremos com a espada de Deus? Essa é uma espada que você não precisa de muito para que ela surta efeito, porque ela é cortante e penetrante. É a espada do Espírito. Tem que estar em nossos lábios. Tem que estar em nós. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós clamamos aqui, Senhor, os nossos 300. Que venham 300 homens para fazerem parte deste ministério, para somarem com os homens que aqui estão. Eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor vidas, tenho pedido crianças que nasçam nessa igreja, tenho te pedido estas coisas, mas eu quero agora te pedir, Senhor, envia-nos os nossos 300, além de mulheres e crianças. Dá-nos, Senhor, essa massa de homens que segurarão, Senhor, a tocha, que quebrarão ao Senhor o vaso, que levantarão ao Senhor a trombeta, que gritarão espada pelo Senhor e por Gideão. Abençoa-nos, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, dá-nos a vitória contra os midianitas. Pelo poder de Jesus. Abençoa todas as igrejas, abençoa todos os ministérios, mas abençoa-nos de forma especial. Levanta-nos como uma igreja que guerreia a batalha que temos que guerrear e que vence com a vitória que vem do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.